São Paulo tem um monte de situação acontecendo depois da vitória que sela uma vez por todas aquela classificação como líder do grupo ali na Libertadores. O São Paulo fez o dever de casa, fez a parte dele e se classificou. E agora o que nós temos é um campeonato brasileiro pela frente, mata-mata de Libertadores e também de Copa do Brasil, um time absolutamente prejudicado com contusões, mas um São Paulo que tem esboçado umas melhoras repentinas aí, que pode levar o torcedor são paulino a acreditar plenamente num ano de glórias ainda. Acho que pode, não pode não? Vamos trocar uma ideia sobre isso e digo mais, mercado da bola começou. Você sabia que ia ter um monte de jogador disponível e também no radar do São Paulo? Então vem comigo que eu te conto tudo que tá rolando por aqui now, agora. Ó, likeão aí, vamos junto. Se inscreva também aqui no canal, pode crer, chega comigo aqui. Olha só, o Fernando Zampedri, o São Paulo parece que vai realmente contratar centroavante aí, hein? É um centroavante, só que quero passar rapidinho umas notícias bem breves aqui. O São Paulo acho que vai contratar mesmo o Fernando Zampedri, é uma das opções para centroavante. O Zubeldia na coletiva de ontem falou que o Luciano jogou com o tornozelo desse tamanho. Ele ficava assim, ó. O tornozelo tava desse tamanho aqui. Então, tipo assim, o Luciano jogou no esforço e vários jogadores do São Paulo machucados. Só pra você ter uma ideia do tamanho do problema, o Caleri já tá machucado com cirurgia, né? Recuperando. O André Silva sentiu a coxa ontem. E o Rian Francisco é o único centroavante que o São Paulo tem e ele não deve ter um jogo inteiro jogado pelo São Paulo ainda. Se somar todos os minutos, não sei se dá 90 minutos. É um jogador muito promissor e que o futebol encaixa legalzinho com o do Luciano, hein? Mas, ainda assim, não quer dizer que o São Paulo não tenha que ter um centroavante a mais, talvez. Eu, sinceramente, ficaria com o Rian e André Silva e paciência, vamos jogar. Agora, e se o André machuca? E se o Rian machuca? Realmente o São Paulo ficou complicado. Na base, não dá pra tirar mais, né? São Paulo já tirou o Rian, já tirou o Lucas Ferreira, tirou o Luca, né, tirou o William Gomes, tirou o Henrique Carmo, não tem mais de onde tirar da base. Então agora, trazer um centroavante pro São Paulo, não vou falar o Fernando Zampedri, que eu vou ser a favor disso, porque o cara tem 37 anos. E isso pra mim é patético. Vou buscar um cara de 37. Meu amigo, se o André Silva não tá aguentando, nem o Caleri, nem o Lucas, nem o Marcos Antônio não tá aguentando, Pablo Maia jogar aqui, a carga de jogos, o peso que tá, imagina um cara de 37 anos, é trazer e machucar. Como o Luiz Gustavo chegou e machucou. Não agora, né? Agora o problema dele foi muito mais sério. Mas antes ele tinha se machucado já. É muito complicado pensar em caras veteranos para essa carga que o São Paulo tem jogado e essa maneira de jogo reativo. O Zubeldia, que é um técnico que faz o jogo reativo, nunca que a posse de bola é maior do São Paulo, só contra timecos mesmo. Mas normalmente a posse de bola não é do São Paulo. Sendo assim, o Zubeldia é o cara que precisa de contra-ataque. Velocidade, patrão, toque me voe, não tá mais aqui, sumiu. É isso. Falar do Zubeldia agora com pivôzão, sei lá se vai dar super certo, não sei, mas o São Paulo é notícia, Fernando Zampedri. Paul Fernandes e Thiago Mendes estão para ficar livres no mercado, caras aí que o São Paulo realmente estudou trazer, fez uma forcinha aqui, uma forcinha colar, ficou sem nenhum e hoje os caras ficando livres no mercado, o São Paulo pode ser que traga. Mas o São Paulo acabou de contratar o Marcos Antônio, que além de ser banco de reservas, ele também é um jogador que já se machucou. Mas eu quero falar sobre Pablo Maia. A fera está voltando. O cara fez o jogo ali praticamente, acho que foi inteiro, né, contra o Tadjeres ontem, e ele jogou bola, hein? Nas divididas o Pablo Maia estava jogando bem, nas divididas ele conseguiu ganhar na força física e ele jogou bola. Eu gostei muito de ver o Pablo Maia jogando ontem, não muito pelo futebol dele, que também não tá, nossa... Pô, é o Fernando Redondo, calma também, mas sim, é um jogador zaço que está voltando e fisicamente estando completo, nós sabemos que o ofício, o know-how, sabe o know-how? O know-how ele tem da posição, ele sabe fazer aquilo ali. Então Pablo Maia voltando agora, neste momento em que estamos aí, oitavas de final da Libertadores, oitavas da Copa do Brasil, Brasileirão, 38 finais que tem que fazer pela frente aí, mais 29, 28 finais. Todos os jogos são muito importantes, então ter o Pablo Maia agora, o Alisson inteiro agora, Oscar voltando logo mais, Lucas Moura voltando logo mais, é muito do que o São Paulo precisa. E Pablo Maia, ó, um abraço virtual pra você aí, seja bem-vindo de volta, meu monstro. Tô muito orgulhoso e feliz de ter você de volta por aqui, viu? Olha só, gente,
Deixa eu falar agora do Ribéry, do Morumbi, e depois eu vou falar de Evangelos Marinax. Você tá pronto? Porque o São Paulo apresentou uma novidade nova aí de Evangelos Marinax, hein? E muito se fala assim, Jubão, o São Paulo, ele sempre que perde, vem uma cortina de fumaça, não é o papo? Perdeu, vem a cortina de fumaça. Até concordo que tem isso, mas agora o São Paulo não perdeu. O São Paulo tinha perdido pro Mirassol, teve a cortina de fumaça, mas agora o lance do Evangelos Marinax deu uma avançadinha boa. Mas eu quero falar agora de Ribéry do Morumbi. O jogo de ontem ele foi carregado de polêmicas, mas uma das coisas que aconteceu foi a entrada do Henrique Carmo e me chamou a atenção demais porque ele joga com a bola coladinha nos pés. A bola, diferente do Lucas Ferreira, por que eu não tô falando do Arjen Robben, que também é perna canhota e jogava na ponta direita, assim como o Lucas Ferreira e Henrique Carmo? O Robben, ele pegava a bola, batia pra frente, apostava a corrida e ganhava. O Bruno Henrique do Flamengo, ele bate a bola pra frente, aposta a corrida e ganha. O Lucas Ferreira, ele bate a bola pra frente, aposta a corrida e ganha. São caras que a bola não fica coladinha no pé. Quem que a bola fica coladinha no pé? Messi, Salah, Franck Ribéry. Muitos outros, mas o Ribéry, ele tinha esse estilo de a bola colar no pé. E quando você tem ponta muito habilidoso, esse time vai pra frente. Um time que tem pontas excelentes, normalmente ele é campeão de algumas coisas. O Botafogo com o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, chamava o cara lá. Luiz Henrique, não me deixa mentir. O Flamengo de Bruno Henrique aí, dos anos todos, não me deixa mentir. E nós temos também o Palmeiras com alguns exemplos. E agora o Henrique Carmo surge no futebol, brota como uma fênix voltando das cinzas, das chamas, e ele aparece para roubar a cena e para tomar conta da posição. O Lucas Ferreira, não sei se está mais pronto que ele, acho que não. A tomada de decisão do Lucas Ferreira me parece um pouco mais comprometida do que a do Henrique Carmo. O Henrique tinha surgido para o futebol junto com o William Gomes, e o William Gomes já está no Porto, já foi embora, vendido. O Henrique Carmo, ele veio para o São Paulo com o Dorival. O Dorival não conseguiu utilizá-lo muito, ele voltou para a base e agora ele volta profissional. Chegou aqui, o Zubeldia, na ausência de um monte de cara, colocou ele para jogar e chamou a atenção, hein? Porque a jogada que ele faz entrando na área, passando pelo meio de dois, bola coladinha no pé, o zagueiro do Tadieres chuta a bola no pé dele. Quando o zagueiro chuta, a bola tá tão colada que sobra pra ele na frente passando no meio de dois. Ele dá uma desequilibrada e chuta a bola por cima. Só que essa jogada dele é muito corriqueira. Ele fez um gol contra o Santos recentemente, que ele vem costurando, o zagueiro, tipo, parecia o Ozil. Lembra do Ozil fazendo um gol esses dias aí? Esses dias, um ano, dois atrás, não lembro. Que ele faz um gol, tá com o uniforme do Arsenal, mas é um preto com verde. É um fluorescente, preto com fluorescente, acho que era verde. Um uniforme que eu nunca tinha visto no Arsenal. E ele vem carregando, bola coladinha no pé, e vem o goleiro, ele chapéu o goleiro, e vem o zagueiro, ele tira pra cá, o outro zagueiro vai, dá carrinho, ele tira. É mais ou menos o gol que o Henrique Carmo faz contra o Santos. Calma, dadas as proporções, né? Não foi aquele gol também antológico daquele do Ozil, mas o gol que ele faz contra o Santos é assim, ele vem vindo, faz que vai chutar, um cai na frente dele, parece um comercialzinho daquele dos antigos comerciais de breja, cortou pra cá, olha que coisa mais linda, mas você lembra aquele o Ronaldo driblava pra cá e partia pra lá, e o Henrique Carmo ele faz isso na base. Ele faz isso contra o Santos. E agora ele surge como o nosso Ribéry aqui. O Ribéry no Bayern de Munique, o que ele fazia? Na França também, o que ele fazia? A bola colava no pé, ele ia carregando, carregando, carregando. Quando o Jupp Heynckes, em 2013, ganha aquela Champions League, lá com o Bayern de Munique, onde Robben e Ribéry são dois animais jogando muita bola, o centroavante era o Mário Gomes, o Nuno Gomes, o reserva era o Mandzukic, camisa 9. Não era um centroavante que você fala, nossa, que maravilha, que primor, nada disso. Jogaram muito menos que Benzema e Lewandowski, fizeram muito menos gols que Cristiano Ronaldo e Cia e companhia limitada. É lógico, o Haaland, é lógico que os caras não eram ruins de bola, mas pra ser bom também tá fraco. Mas Robben e Ribéry destruíam com os jogos. Eles vinham pela ponta e faziam a força. O Felipe Lang também jogava muita bola, tinha acho que o Alaba também, se não me engano, tava nessa época. Eu sei que o time do Bayern ele jogava muito pelos flancos. Tinha também o centralizado ali, tinha Schweinsteiger, tinha o Thomas Müller, sempre teve muito jogador bom na meia. Só que o jogo dos caras era pelos flancos, era pelos cantos do campo. E o que o Zubeldia tem feito? Dobrado dois laterais na direita, Ferrares e Cedric, que ontem dobrou dois, Enzo Dias e Wendel. A verdade é que precisa desses pontas aí. E o Henrique Carmo surgindo pro São Paulo agora, carregando a bola da maneira que ele está carregando, ele pode ser sim o nosso Ribéry, cara.
Aquilo que o Ribéry foi no Bayern na seleção francesa, o menino aí, o Henrique Carmo, pode ser o nosso cara. E eu tô muito empolgado com isso e acho que hoje, conhecendo o histórico dele, ele merece até tirar a posição do Lucas Ferreira e jogar ali como um titular do time do São Paulo. Pode ser o cara para Rian Francisco entupir de fazer gol, pro André Silva entupir de fazer gol, até o Luciano entupir de fazer gol. Pode ser a resposta. Esse rapaz Henrique Carmo, que é um monstro, não se engane. Ele é monstruoso e ontem ele já deu uma palhinha de que ele é monstruoso. É ou não é? Eu sei que é. Meus amigos, olha só. O Evangelos Marinax estaria trocando documentos com o Júlio Casares, que está muito otimista para fechar com esse magnata grego aí. O Júlio Casares, ele fala muitas coisas numa entrevista que ele dá recentemente pro Antônio Tabet, aquele cara do Porta dos Fundos. Tava acho que no UOL, o Antônio Tabet. E o Antônio Tabet, ele não poupa perguntas. Não é um Zezinho puxa-saco da diretoria pra ter entrevista amanhã. O Tabet chegou e perguntou mesmo. Pé no peito ali, e o Júlio Casares, ele falou muito abertamente pro Tabet. E aí, o que pegou pra mim? Quando o Casares fala do Marinax, ele fala, Tabet, eu volto aqui pra te falar em primeira mão, coisa e tal. Ele não pode falar de valores, mas os valores são bons e os valores não vão só pra equipe de base. Os valores, eles vão também lá pro time profissional de São Paulo. Tem uma porcentagem que o Casares não abre, mas tem sim. Então, o Marinax queria fechar o São Paulo e comprar o São Paulo, fazer ele virar SAF. Virar SAF não dá, não tem condição então de você fazer o São Paulo virar SAF, mas tem esse aporte financeiro. E o Casares, ele fala uma coisa bastante clara. Ele fala, a ideia realmente é comprar um jogador pronto, da base. Que aí eu tenho um poder para oferecer para ele. Ele falou, olha o São Paulo como tá usando a base agora. E isso é verdade. O São Paulo, se conseguir comprar jogadores prontos das equipes de bases rivais e colocar os caras semi-prontos na Taça São Paulo ali, para jogar um pouquinho, jogar 6 meses na base, e do nada ele virar profissional já, são caras que vão ganhar realmente menos. O salário desses caras é menor. A idade deles é excelente para correr em campo, que é muito jovem, corre muito. Eles têm o poder de revenda, ou seja, o São Paulo investe num cara com valores de base, que são valores muito menores do que quando o cara vira realidade, tira o cara de outros times, traz ele pra cá e na hora de vender o cara é 100% nosso. O Casares, ele fala, inclusive, numa questão de empresários que têm a fatia, jogador fatiado. O São Paulo não quer ter jogadores fatiados, como tinha o Beraldo. O São Paulo tinha 60% do Beraldo só, vende por 100 milhões, pega 60 só. É muito pouco. Então o São Paulo, ele quer ter o cara inteiro. Quer ter o cara que o empresário não fatiou e trouxe desmantelado pra gente. E nós teríamos o poder de venda. O Marinax daria a grana e ele não seria o cara que fala, vende esse aqui pra lá, vende esse aqui pra lá. Não, não, não. O São Paulo decide por vender e quando o São Paulo vender por 100, o Marinax tem 40. Entendeu a jogada? Só que o São Paulo também não colocou nada no bolso. Então, em tese, somente em tese, tem que sobrar dinheiro no caixa do São Paulo. Nós estamos falando de uma folha salarial que pode ter aumentado agora, mesmo mandando 20 caras embora, o que é totalmente impensável. O São Paulo tem que explicar a situação aí urgentemente. Mas hoje o São Paulo, ele tem a grande condição, de fato, de amortizar as dívidas até quitar elas, se você souber fazer direitinho esses próximos passos que estão por vir. Eu tô olhando para o nosso rival Corinthians. O presidente afastado, se afastou, sei lá, ia ser afastado, a dívida dos caras só cresce e nós estamos falando em quase 3 bi. O São Paulo está tentando diminuir uma dívida que não chegou a 1 bi. Então é possível sim voltar a sorrir e o São Paulo tem tudo para agora dar a volta por cima. É ou não é?